Matemática. O começo. Olá! Vamos falar de uma matéria intrigante e um pouco da sua história. Depois, vamos entender como ela começou a ser indispensável para nós, a partir da criação dos sistemas de numeração. Mas, como e quando surgiu a matemática? Por que a matemática é tão importante? Para que estudar matemática? Talvez um pouco de história nos dê uma resposta para essa pergunta, ou várias. Comecemos pela primeira pergunta. Há uma grande discussão entre os historiadores sobre como e quando surgiu a matemática. A questão torna-se mais complicada quando paramos para pensar o que é matemática. Segundo o dicionário Loais da língua portuguesa, a matemática é a ciência que estuda objetos abstratos, números, figuras, funções, e as relações existentes entre eles, procedendo por método dedutivo. Até aí tudo bem, mas observe que podemos abstrair tudo que quisermos. Então, por onde começar? Antes da existência do nosso planeta, existiam as galáxias, que têm uma forma em espiral. Antes das plantas existiu a cristalização de minerais, em épocas pré-orgânicas, com suas moléculas organizadas geometricamente. E antes de nós mesmos existiram os animais, e, comprovadamente, alguns deles possuem senso numérico, embora limitado, como é o caso do elefante, do cão, de algumas espécies de insetos, peixes e aves, por exemplo. Mas nós, humanos, a partir de uma certa época, passamos a sistematizar os conceitos de grandeza, forma e número. E é aí que os historiadores consideram o início dessa ciência. Desde então, ela não parou de evoluir, sendo essencial para a sobrevivência e ascensão de qualquer comunidade. De homens das cavernas, caçadores natos, passamos a produzir nosso próprio alimento. A matemática possibilitou o controle da agricultura, o comércio de alimentos e outros bens de produção, a marcação do tempo, dos dias, e das estações do ano. Possibilitou também a construção civil. A atividade humana onde a geometria foi mais utilizada. A partir daí, os povoados foram dando lugar às cidades. Hoje, o que construímos é capaz de assustar qualquer um. Desde enormes arranha-céus. Construímos até ilhas artificiais.
A matemática está presente também na construção dos meios de transporte, iniciando com a invenção da roda, seguida das carroças e barcos. Passamos aos automóveis modernos, navios, submarinos, aviões, helicópteros, foguetes, e até espaçonaves que já foram à Lua. Construímos também objetos de observação, permitindo o estudo de outros planetas, estrelas, sistemas solares e galáxias. Um deles é um satélite, o telescópio Hubble, que já foi consertado no próprio espaço. Sem a interferência da nossa atmosfera e com avançada tecnologia, ele consegue fazer aproximações outrora inimagináveis. Além de conseguir imagens maravilhosas. A matemática está presente em tudo que temos. Por exemplo, satélites e torres de comunicação fazem uso das ondas eletromagnéticas para que você possa usar seu celular ou seu computador para se comunicar com o mundo inteiro em alta velocidade. E falando em computador, a linguagem entendida por eles é o código binário, que nada mais é do que o nosso sistema de numeração com base 2. Mas não se preocupe, daqui a pouco vamos ver e aprender como isso funciona. Inúmeros são os exemplos onde se encontra a matemática. Ela está mais próxima de nós do que imaginamos. Por exemplo, o lápis como que você usa? Além de possuir uma forma cilíndrica com um lado em forma de cone, possui um material chamado grafite, que é um agrupamento de átomos de carbono em forma de hexágonos. Uma cadeira de 4 pernas, assim como a que você está sentado, pode muito bem estar em falso, balançando. Mas lhe garanto que isso não acontece com uma cadeira ou banco de 3 pernas, simplesmente porque 3 pontos definem um plano. Você pode experimentar isso em casa. Nas medidas do seu corpo, é encontrada uma relação matemática conhecida como relação áurea. Ela está presente na natureza,
Já foi utilizada em construções, pinturas e esculturas há muito tempo atrás. Todo nosso avanço tecnológico se deve às mais diversas áreas do conhecimento humano. Mas a matemática está presente em todas. Não é à toa que ela é considerada a rainha das ciências, merecendo nossa atenção e sendo de direito de todos conhecê-la. Dependendo de como a estudemos, ela pode ser chata ou divertida. De qualquer forma, ela exige, essencialmente, poder de abstração e raciocínio lógico. Como tudo tem começo, vamos voltar para a história, para o tempo em que nós começamos a sistematizar nosso modo de contar as coisas. Vejamos o exemplo do pastor. Como ele não dispunha de uma escrita e de material para realizá-la, então utilizava pedras para saber se estava faltando alguma ovelha do seu rebanho. Para cada pedra ele associava uma ovelha, uma a uma. A isto chamamos de correspondência biunívoca. Para cada elemento do primeiro conjunto, as pedras, temos um elemento do outro conjunto, as ovelhas. Mas digamos que o seu rebanho seja aumentado em centenas de ovelhas, fazendo com que o uso de pedras não seja mais conveniente. Então, como resolver esse problema? Os povos antigos inventaram vários símbolos para representar os números, facilitando a contagem. Os egípcios antigos, por volta de 3.400 anos antes de Cristo, utilizavam os seguintes símbolos: um bastão na vertical, para representar uma unidade. Um ferradura, para representar 10 unidades. Alguns historiadores defendem que este símbolo seja de um calcanhar. Um pergaminho enrolado, para representar 100 unidades. Dizem também que é um laço de uma corda. Uma flor de lótus, para representar 1000 unidades. Um dedo curvado, para representar 10.000 unidades. Um peixe, para representar 100.000 unidades. Já foi dito que este símbolo era um gerino, um sapo e um barbato. E por último, uma pessoa rezando, para representar 1.000.000 de unidades. Para escrever os números não importa a posição deles, simplesmente agrupamos os símbolos e somamos os seus valores. Por exemplo, para escrevermos o número 1.013.215, usamos uma pessoa rezando, um dedo curvado, 3 flores de lótus, 2 pergaminhos enrolados, uma ferradura e 3 bastões. Esta simbologia quer dizer que, para representarmos o número acima, temos 1.000.000, mais 10.000, mais 3.000, mais 200, mais 10 e mais 5. Note que a base desse sistema é 10. Este tipo de sistema é conhecido como sistema de agrupamento simples. Fácil, não é? E se tivermos que escrever números bem maiores que esse? Esta pergunta fica para você pensar mais sobre os sistemas de numeração.
Não esqueçamos que o papel é uma invenção moderna. Portanto, era difícil escrever naquela época. O papiro, utilizado pelos egípcios, era de difícil fabricação. Que tal você pesquisar na internet e ver como eles faziam? Já os babilônicos, antigo povo que habitou a Mesopotâmia, usava argila úmida para escrever e depois a secavam. De forma simplificada, vamos ver como era seu sistema de numeração. Desenvolvida em algum momento entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo, esta escrita tinha apenas um símbolo em forma de cunha. Por isso é conhecida por escrita cuneiforme. Uma cunha na vertical indica uma unidade. Uma cunha na horizontal indica 10 unidades. A mesma cunha que equivale a uma unidade também é utilizada para indicar 60 unidades. Para isto ela deve estar mais afastada para a esquerda. Por exemplo, duas cunhas juntas indicam 2 unidades. Já duas cunhas afastadas indicam 61 unidades. Se ao lado de uma cunha na vertical houver alguma cunha na horizontal, já sabemos que a cunha na vertical está representando 60 unidades, não sendo necessário distanciá-las. Por exemplo, o número 233 é escrito da seguinte forma: 3 cunhas na vertical, representando 180 unidades. 5 cunhas na horizontal, representando 50 unidades. E 3 cunhas na vertical, representando 3 unidades. Como o valor da cunha vertical depende da posição, esse tipo de sistema é conhecido também por posicional. Observe que a base desse sistema é 60, portanto, é chamado de sexagesimal. Esta base é utilizada até hoje para contar algumas coisas, como as horas, por exemplo. Observe também que desses dois sistemas vistos, ainda não se descobrira o zero. Conhece-se vários sistemas de numeração antigos. Alguns são usados até hoje, como é o caso do nosso sistema de numeração, o indo-arábico. Indo porque foi originado pelos hindus. O registro histórico mais antigo que comprova isso data de pelo menos 250 anos antes de Cristo. Árabe porque, por volta do século X, os árabes o transmitiram para a Europa Ocidental. Naturalmente, houve algumas modificações para se chegar ao sistema que conhecemos hoje. O nosso sistema é posicional, isso quer dizer que a posição dos numerais altera o seu significado numérico. Por exemplo, o numeral 1 indica uma unidade. Mas no número 130, por exemplo, o numeral 1 indica 100 unidades. Além do mais, a escrita 130 indica 1 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 0. Observe que para cada posição do número temos a base 10, elevada a um expoente que é o número da posição. E elas são multiplicadas por números menores que a própria base maiores ou iguais a 0. Representando o número por n, a base por b, e os números de 0 até a base menos 1 por a, diferenciados pelos índices 2, 1, 0. Temos a seguinte notação. De uma forma mais geral, qualquer número, em sistema posicional, é escrito da forma n é igual a n vezes b elevado a n mais a n menos 1 vezes
b elevado a n menos 1 mais até a zero. Vejamos mais um exemplo. O número 1, 0, 0, 1 na base 4. Podemos escrever como 1 vezes 4 elevado a 3, 0 vezes 4 elevado a 2, 0 vezes 4 elevado a 1, mais 1. O que dá 65 na base 10. Neste caso, A3 é 1, A2 e A1 são 0, e A0 é 1. B é 4 e N varia de 3 a 0. E se quisermos fazer o caminho inverso, temos o número 65 e queremos escrevê-lo na base 4. Basta ir dividindo o número pela base que queremos, até encontrarmos um resultado menor do que a base. Dividindo 65 por 4, obtemos 16, restando 1. Dividindo 16 por 4, obtemos 4, restando 0. Dividindo 4 por 4, obtemos 1, restando 0. Pronto, chegamos a 1, que é menor que 4. O novo número será o último resultado, seguido dos restos obtidos por último. O número 1, 0, 0, 1 na base 4 é o número 65 na base 10. Com essa notação, podemos escrever números muito grandes utilizando poucos símbolos. Essa é a grande vantagem. Um grande feito também alcançado com o uso dessa notação foi fazer com que um circuito eletrônico processe números. Há vários componentes, chamados digitais, que quando recebem uma certa carga elétrica, processa por 1, e quando não há carga, por 0. Assim, podemos utilizar o nosso sistema de numeração com base 2 para enviar informações para esses componentes. É porque dizemos que os computadores entendem código binário. Por exemplo, para um computador entender o número 105, ele o processa como sendo 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. A partir daí, a informática evoluiu vertiginosamente, proporcionando grandes feitos. Assim como a minha voz, por exemplo, que é produzida por computador. Com este último exemplo, encerramos esta apresentação. Mas, antes, quero deixar uma dica. Se você gostou de ver um pouquinho da matemática, que tal construirmos matemática? Esse foi o principal estímulo para a evolução dessa matéria. Sempre encontramos obstáculos, que é o que nos dá prazer quando ultrapassamos. Espero que tenham gostado desta apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E até a próxima!